Boa noite, com alegria estamos novamente aqui reunidos para estudar a Palavra do Senhor. É um privilégio para nós, todas as sextas-feiras, a gente poder estudar a Palavra do Senhor. É uma noite reservada para o estudo bíblico na nossa igreja e nós estamos mantendo essa diretriz, né? A gente lê em Atos capítulo 2 os princípios de uma igreja e um dos princípios, né? Era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, nós estamos aqui estudando a palavra com o objetivo de aprender e desenvolver mais a vida cristã. Então, todas as sextas-feiras, nós nos encontramos, né, neste horário, estudando essa palavra. Mas antes de tudo, vamos pedir a Deus que Ele venha abrir os nossos olhos, venha nos dar o entendimento da Sua palavra, porque ela é rica demais. E nós precisamos extrair o máximo possível para as nossas vidas espirituais. Vamos orar? Nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado por estarmos aqui agora, Senhor. Diante da Tua palavra, onde vamos ler, onde vamos estudar e extrair para as nossas vidas um ensino. Dá-nos a sabedoria vinda do alto para o correto entendimento e a devida aplicação em nossas vidas. Todos que ouvirem esta mensagem possa não apenas se alegrar, mas possam se edificar também, para a honra e para a glória do Teu nome, para o progresso do Teu reino sobre a face da terra. Obrigado pela oportunidade. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, façamos a leitura do Salmo número 116. É um salmo riquíssimo. Muitas mensagens poderíamos extrair deste salmo. Mensagens para evangelização, edificação, ação de graças. É demais esse salmo. Eu creio que é um dos mais ricos, né, e um dos textos mais ricos que existem dentro da palavra do nosso Deus. Vamos fazer a sua leitura então. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque o Senhor inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e profunda tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Como disse, esse Salmo 16, ele é um salmo preciosíssimo. É um salmo messiânico, atribuído ao rei Ezequias por muitas pessoas. Este salmo ele deveria ser lido, cantado por ocasião da Páscoa, os salmos de 113 a 118. Eu me lembro que após a ceia, a instituição da ceia, o Senhor Jesus, juntamente com os seus discípulos, tendo cantado um hino, ele saiu para o Getsêmani. E tudo indica que o hino cantado naquela ocasião foi exatamente este Salmo 116. Porque ele era um salmo da celebração da Páscoa.
a indicação de que ele fosse usado muito nessa ocasião. Na Páscoa, este salmo era lido depois da refeição, imediatamente após uma taça de vinho que eles faziam uso, que chamavam o cálice da salvação, comemorando a libertação que Deus havia dado ao povo no Egito. Então é um salmo muito apropriado, é um salmo que leva a pensarmos no poder e na capacidade de Deus de libertação. Assim como Deus libertou aquele povo do Egito, assim como Deus tem nos libertado das aflições do dia a dia, assim como Ele nos libertou das garras de Satanás e nos introduziu na terra que mana leite e mel. Então é um salmo muito significativo. Agora, como deve ser caracterizado o coração daquele que recebeu do Senhor a salvação e muitas outras bênçãos? Esse salmo expressa isso. Por exemplo, Romanos 5:1, capítulo 8, versículo 1, diz lá que nós somos justificados pela fé. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, perdão judicial dos nossos pecados. Então, todo aquele que desfruta desse perdão, que já tem a sua salvação garantida, está justificado diante de Deus, tem motivo para comemorar. Ainda temos o que chamamos de perdão paternal, ou seja, além de sermos justos diante de Deus, todos os dias, quando cometemos alguma injustiça, umazinha que seja, nós podemos recorrer a Deus. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todas as nossas infrações, todo o nosso pecado, todos os dias, nós temos a possibilidade de levar à presença de Deus, confessar e obter o perdão paternal. Dormir em paz, dormir bem com Deus, sabe, confessando esses nossos pecados. Outra coisa é o bem sem medida em nossas vidas. Romanos capítulo 8 e 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo o Covid-19. Para aqueles que amam a Deus, tudo há de cooperar para o bem. Pode ter certeza disso. O problema é amar a Deus, não é cooperar, não. Então nós desfrutamos dessa verdade, dessa bênção, perdão de todos os pecados, perdão dos pecados diários, as coisas serem transformadas para o nosso bem. Outra coisa é a certeza da presença de Deus todos os dias da nossa vida. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não importa onde você vá, não importa o mais difícil que seja a situação, Deus está presente na sua vida. E não está presente ali só para te vigiar, não, Ele está presente para ser seu amigo, está presente para ser o seu conselheiro, está presente para ser o seu Senhor, Salvador, Libertador, todos os dias, até o final dos tempos. E pensando ainda nessas bênçãos que nós temos, motivo da nossa alegria, é a certeza da paz. O Senhor Jesus falou: minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Uma paz diferente, uma paz que independe das coisas ao nosso redor. Então tudo isso, todas essas bênçãos, elas são próprias, são demais para que nós possamos o quê? Para que nós possamos nos alegrar em Deus. Então este salmo revela para nós, preste bem atenção, preciosas decisões de um coração realmente grato ao Senhor e ainda nos dá estímulos para buscá-lo. Preciosas decisões de um coração grato ao Senhor. Muito bem, essas preciosas decisões são importantes para nós. Este salmo revela um deleite contagiante e uma gratidão tocante, o tributo pessoal de um homem cuja oração recebeu uma resposta do Senhor. Agora, veio para o templo, com o fim de, na assembleia inteira, poder abrir o seu coração em gratidão a Deus. Então veja bem, um homem que estava passando por um período muito difícil, um homem que recebeu a bênção, confiou no Senhor e agora está diante da assembleia, compartilhando, cumprindo os seus votos que havia feito com o Senhor. Muito bem, agora, quais são essas preciosas decisões? Primeira delas,
Olha o versículo 2, 13 e 17. Nós temos as seguintes expressões. Invocá-lo-ei enquanto viver, versículo 2. Nos outros versículos nós temos a seguinte frase, 2 vezes ela repete, invocarei o nome do Senhor. Ou seja, uma vida de busca de Deus, uma vida de devoção. Devoção é isso, é a decisão de se ter uma vida de constante oração. Ser um crente, ser um homem de oração. Ou seja, uma pessoa que passa tempo com o Senhor, que desfruta da companhia de Deus. O Senhor Jesus, de madrugada, levantava e ia para um lugar deserto e ali ele orava, antes de começar a sua jornada diária. Antes da realização dos milagres, dos ensinos, antes de tudo, ele estava junto com o Pai, desfrutando da sua companhia. Só depois ele começava a sua jornada. E nós? Nós podemos, de alguma forma, começar a nossa jornada sem antes passarmos alguns minutos preciosos na presença do nosso Senhor? Mas a correria da vida, a dificuldade não nos permite isso. Nós não conseguimos arrumar uma disciplina para ter um momento com Deus. Eu vejo que os fiéis muçulmanos, eles passam durante 5 períodos na presença do seu Deus. Às 5 da manhã, eles já estão rezando. Às 12h30, às 16 horas, às 18h30 e às 20 horas. 5 vezes ao dia, eles entram na presença do seu Deus para rezar. Sabe, não é para conversar, não é para abrir o coração, não, é para rezar, a mesma coisa, a mesma ladainha, mas fazem isso com fé. Fé que aquele Deus está ouvindo. Os budistas, por sua vez, passam horas e horas diante de uma estátua, meditando, refletindo. Quem ora a Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, quem ora a Ele jamais estará sozinho. Por mais deserto que se encontre, no lugar mais deserto, ele terá um amigo ao seu lado, na sua companhia. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim, preciosas são as horas na presença do Senhor. E como nós desprezamos essas preciosidades. Como nós trocamos momentos de preciosidade por coisas triviais, por coisas que sem valor. Quanto tempo passado diante de lugares e coisas e situações e o mínimo na presença de Deus. Se nós realmente soubéssemos o valor da presença de Deus, nós gastaríamos mais tempo, um pouco mais. Mesmo passando por aflição, o salmista permanecia crendo na oração que Deus iria se inclinar para ele. Veja bem, a oração faz Deus lá do alto céu se inclinar até aqui. Uma segunda preciosa decisão do salmista, além de uma vida de devoção, é uma vida de conduta piedosa. Ele diz assim no versículo 9, andarei na presença do Senhor. Não é fácil não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala, e aí, serve mesmo? Andar na presença do Senhor é uma decisão digna e que merece a sua aprovação. Miqueias 6:8 diz, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Deus não pede coisas espetaculares de nós, não. Ele pede que sejamos justos, humildes e benignos. Ele pede que tenhamos uma vida digna, uma vida piedosa na sua presença, uma vida leal a Deus. Tem gente querendo fazer coisa espetacular, extraordinária para Deus. Deus não pede isso em lugar nenhum. Olha só quantas coisas Ele pede, benignidade, justiça e humildade. Ele quer a nossa companhia, Ele quer uma vida piedosa, uma vida que reflita a sua glória, o seu poder, porque foi para isso que Ele nos constituiu, por isso que Ele nos fez. Ele nos fez para sermos imagem e semelhança dEle, nos constituiu para o louvor da sua glória, mas nós queremos uma glória própria, nós queremos de alguma forma roubar essa glória, nós queremos, como Satanás, ser iguais a Deus. Queremos os holofotes voltados para nós, mas não.
Nós devemos viver uma vida que glorifique e honra a Deus, com toda humildade, benignidade e justiça. Prestemos atenção, uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus. Essa foi a decisão dele. Eu vou viver esse tipo de vida. A terceira decisão preciosa do salmista se encontra no versículo 13. Tomarei o cálice da salvação. Ou seja, uma vida de testemunho. Testemunho constante daquilo que Deus fez em sua vida. Este referido cálice pode ser a oferta de libação, lá de Números 15, ou é o copo de vinho que fazia parte da celebração da Páscoa, que relembra a salvação. O mais provável é isso, né? Eles tomavam um copo de vinho naquela cerimônia da Páscoa, da refeição da Páscoa, e esse vinho fez parte da ceia, da introdução da ceia do Senhor, e nós tomamos, e recordando a libertação. Ele iria fazer isso com alegria, ele iria dar ênfase, a ênfase durante a ceia é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o corpo dele que foi moído no Calvário, é o sangue dele que trouxe libertação para nós. Então ele iria fazer algo, queria lançar luz sobre aquilo que Deus havia feito na vida dele, aquela grande libertação. Por isso, pensa assim, Ezequias, porque estava, na época do seu reinado, ele estava cercado pelos assírios, ameaçado de morte, afrontando Deus, debochando de Deus, os assírios, e ele entrou na presença de Deus com uma carta difamatória e lança no altar na presença de Deus e compartilha e recebe a bênção do Senhor. Nessa ocasião ainda, ele estava enfermo, uma doença para a morte, e ele pediu a Deus que Deus o restabelecesse, e ele ganhou mais 15 anos de vida. Então ele viveu um cerco, tanto de fora quanto de dentro. Ele se viu oprimido pelos inimigos, mas também uma enfermidade que era para a morte. Então é muito justo, às vezes, atribuirmos esse salmo a ele, dado as comparações. Mas não importa se foi ele ou não, o salmista estava passando um momento muito difícil. E quem não passa? Quem nunca passou? E quem não está passando? Mas será que quando nós sairmos desse momento, nós vamos realmente atribuir honra e glória a nosso Deus? Será que vai haver uma situação diferente na nossa vida em que Deus vai ser valorizado ainda mais depois que passarmos por toda essa situação? Estamos no meio dela, estamos crendo, estamos confiando, mas quais são os nossos votos? Daqui um dia vai passar de uma forma ou de outra, sairemos dessa, vai haver uma mudança na nossa vida? Vai haver uma atitude diferente depois ou seremos os mesmos? Ou em pouco tempo ficaremos na mesma situação? Pensemos nisso. Essa terceira preciosa decisão é a decisão de uma vida de testemunho. Daqui para frente, ao sair desse momento, a minha vida, as pessoas vão poder ver a obra que Deus tem feito nela e através dela. Que Deus possa nos abençoar neste momento. Chegamos agora à quarta preciosa decisão de um coração realmente grato ao Senhor Deus. Versículos 9, 14 e 18. Nós temos 3 expressões aqui. Uma vida de santidade. Essa é a decisão, certo? Viver uma vida que honra e glorifica a Deus realmente. E a primeira expressão que temos aqui é andarei na presença do Senhor. Denota vida santa ou pura. Por quê? Porque ninguém pode andar com Deus e com pecado ao mesmo tempo. É preciso você se desprender de um dos dois. Ou desprendemos do pecado, ou desprendemos de Deus. Já viu aquela frase? Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Nós temos que escolher. E o salmista fez a sua escolha. Andarei na presença do Senhor. Isso é muito sério. Muito sério porque pode ser que você tenha algum pecado aí de estimação. Pode ser que você tenha algum pecado que você está lutando e esbarrado com ele. Um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Faça-os agora. Não precisa falar para ninguém quais são. Deus sabe. Deus conhece o nosso coração. Sabe da nossa fraqueza. Sabe que somos propícios a Ele.
mas abriu a porta para nós. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora é preciso que nós confessemos e abandonemos. E alcançaremos misericórdia, diz o Senhor. Então, por favor, deseje andar na presença de Deus. Mas jamais essa caminhada poderá se dar se você desejar caminhar com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Mas não despreze a Deus, despreze o pecado, abandone para a honra e glória de Deus. Outra expressão em cima de uma vida de santidade é cumprirei os meus votos ao Senhor. Nós temos lá no versículo 14, né? Estas são resoluções espirituais tomadas em relação ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Nós vamos sair desse momento, gente, se Deus quiser. Nós vamos passar. Agora, vamos fazer os nossos votos? Vamos pedir força a Deus, que Ele nos livre, nos abençoe, mas vamos pensar o que a gente pode fazer depois que a gente sair. Como que a gente pode melhorar a nossa vida? Como que a gente pode modificar a nossa vida para o bem? Depois que nós passarmos esse momento, as coisas voltarem ao seu normal, se é que vai voltar 100%, nós não sabemos, mas vai voltar de uma forma ou de outra. Mas como nós vamos agir? Vamos fazer votos? Agora, façam votos que Deus vai se agradar dele. Certa vez Jacó, em Betel, fez um voto. Ele fez um voto maravilhoso ao Senhor. Ele disse, se o Senhor me trouxer de volta, o Senhor será o meu Deus. Olha bem, o Senhor será o meu Deus. Eu vou erguer aqui um altar ou uma casa para o Senhor. E vou dar o dízimo ao Senhor. 3 coisas, certo? Ele fez um voto, que Deus seria o Deus dele, que ele ergueria um altar, uma casa para o Senhor e que ele daria o dízimo. Deus não pediu nada a ele. Ele propôs isso. Por quê? Porque a alegria, a certeza, a necessidade de que Deus o acompanhasse e a certeza de que Deus poderia trazê-lo de volta. E olha, e ele foi e ele voltou. Eclesiastes diz o seguinte, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votares e não cumprires. Eu te estimulo a fazer um voto. Mas se você sabe que não vai cumpri-lo, não faz, então não. Fica como está. Fica do jeitinho que você está. Mas se você considera aí que é importante, necessário fazer algum voto espiritual, e cumpri-lo diante de toda a Assembleia, cumpri-lo diante dos homens, cumpri-lo para que Deus seja honrado e glorificado. Faça-o no seu coração. A terceira expressão, ainda sobre uma vida de santidade, é na presença de todo o povo. Ou seja, uma firme decisão de obedecer a Deus. Não é algo secreto que vai fazer mais ou menos. Ele vai cumprir o seu povo para que todos possam ver, todos possam saber da sua ligação com Deus, de quem é o seu Deus e a quem ele serve e quem foi o seu libertador. Então, sabe, pode tocar trombone nesse sentido, pode proclamar que Deus é o seu restaurador, Ele é o seu protetor, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Não tenha vergonha de proclamar isso não, certo? Chegamos então à última preciosa decisão. Uma vida de gratidão, versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Oferta de ação de graças são ofertas voluntárias. Eu, às vezes, vejo algumas pessoas pagando votos. Fico vendo. Não come carne, não bebe isso, não bebe aquilo, faz algumas coisas aí. Eu fico triste com isso. Porque eles acreditam que esse sofrimento físico, isso agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Fico com pena porque são pessoas piedosas, fazem com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Mas Deus não se agrada disso. Ele quer uma vida que reflita gratidão. E como nós vamos refletir gratidão? Uma vida que louva, uma vida que glorifica a Deus, não por abstinência disso ou daquilo. Olha, não vale nada, não faça votos dessa natureza. Como eu disse, são crentes piedosos, que sim, sabe, fazem esse tipo de votos e depois, não é por aí. Deus não quer esse tipo, não existe respaldo bíblico para uma situação dessa.
Deus quer um coração quebrantado, Deus quer humildade, benignidade, justiça. É isso que Ele quer. Então vamos tomar cuidado com isso. Agora, ser sim um indivíduo grato, uma pessoa grata, ofertas de ação de graças voluntárias. Isso que nós temos que fazer. Certo? Nós temos que trazer o que de melhor nós temos de ofertar a Deus. O que é que você tem de melhor? O que você pode bastante? Então, oferte a Deus. Oferte o seu trabalho, o seu louvor, os seus recursos. Isso sim que Deus agrada. Não, não sofrimento. Deus não quer que ninguém fique sofrendo. Agora, por que ele fazia tudo isso? Certo? Por que ele fazia tudo isso? Ele fazia tudo isso por quê? Porque ele ama o Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao meu Senhor, na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Mas a primeira expressão do Salmo, qual foi? A chave, o segredo. Ele diz assim, amo ao Senhor. Então tudo, a base é o amor, ué. A base não é o sofrimento, a base não... Certo? O que nós fazemos a Deus somos motivados pelo amor, porque Ele nos amou primeiro. E Ele colocou o amor em nosso coração. Eu às vezes penso que um pouquinho de amor que eu tenho por Deus, ainda foi Ele que colocou dentro do meu coração. Isso é demais, gente. É demais pensarmos nisso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o amor que nós temos é o amor que Ele deu para nós, uma oferta, um presente. Então nós devolvemos para Ele. O motivo é sempre o amor, amar a Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso libertador, porque Ele enviou o Seu Filho e muito sofreu em nosso lugar. Então veja bem como esse salmo ele apresenta de forma muito clara as decisões do salmista de agradar a Deus, decisões do salmista, porque reflete as decisões de um coração realmente grato a Deus. Ou seja, nesse coração penitente flui devoção, piedade, testemunho, santidade e gratidão. Nós vimos tudo isso, mas inclui também lealdade, obediência e muito amor ao Senhor. Preciosas decisões para um momento muito difícil que vive a humanidade. Então eu te convido a refletir sobre o momento, a crer que Deus há de nos guardar e nos abençoar, mas eu convido você a, ao sair desse momento, se lembrar de Deus e pode fazer os votos e pagá-lo na presença do Senhor, diante de toda a Assembleia, para que todos possam ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Cremos que vamos sair desse momento. Não ficaremos para sempre assim. Mas o importante é nós pensar como nós sairemos. Eu espero que a gente saia como esse salmista saiu. Da forma vitoriosa, mas da forma mais gloriosa possível, honrando e glorificando o nome de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e abençoe a todos nós. Vamos orar? Nosso Deus e Pai de amor, obrigado porque no início nós rogamos as tuas bênçãos. O Senhor nos tem iluminado e temos compreendido e temos compartilhado aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por isso. Espero que cada um receba essa palavra como vinda do Senhor, bem acolhida em seu coração. E sinta-se motivado como o salmista. Assim que passar essa situação, assim que sairmos dessa pandemia, as nossas vidas estarem mais no teu altar, de uma forma mais santa, mais grata, mais piedosa, de uma forma, Pai, a te agradar ainda mais. Que não somente os nossos corações, mas os nossos recursos, todos eles, possam estar à tua disposição para a honra e para a glória do teu santo nome. Guarde e abençoe a todo o teu povo, em especial os irmãos da nossa igreja, os irmãos que nos ouvem nessa transmissão. Onde estiver cada um, que a tua graça e a tua misericórdia estejam ali. Oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
tua companhia. A casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus. Bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes, pode escolher qual a cor preferir. Troca a mobília, faz do teu jeito, e que pode agradar, pode substituir. A casa é tua, fique à vontade, pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço, é do teu tamanho, só tua presença esse vaso preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só vocês não sabiam que eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui. Não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui. Vai ser um lindo dia. Vou arrumar tua casa, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, Estou à vontade, estaremos juntos pra todo sempre. é tão engraçado como você me entende. É que eu te conheço antes que você nascesse. Nossa amizade será pra todo sempre. Bom dia. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero